Deixa eu te perguntar, você já parou para pensar que o seu músculo pode ser um dos grandes aliados na prevenção do câncer? A maioria das pessoas ainda associa músculo à estética, academia, aparência, vaidade. Mas a ciência já deixou isso para trás. Hoje, massa muscular e força são considerados marcadores de saúde e longevidade. E talvez ninguém tenha te explicado isso com clareza ainda. Eu sou a doutora Roberta Galvão, oncologista, especialista em oncogenética e medicina do estilo de vida. E hoje aqui no canal Livre do Câncer eu vou te mostrar por que músculo pode influenciar seu risco de doenças, qual o papel da proteína nisso e por que a perda muscular, a chamada sarcopenia, é algo que precisa entrar no radar, especialmente na oncologia. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos começar por um ponto importante. Quando falamos de prevenção, quase sempre aparecem os mesmos temas: alimentação, peso, sono, estresse, tudo isso é importante. Mas existe um pilar que quase ninguém fala: a força muscular. E aqui entra algo muito interessante da literatura científica. Pessoas com maior força muscular apresentam menor risco de mortalidade por todas as causas, inclusive o câncer. A força de pressão manual, o hand grip, aquele teste simples de apertar um aparelho com a mão ou mesmo se pendurar com as mãos, já é considerada um marcador confiável de longevidade. Por outro lado, a baixa massa muscular está associada a mais internações, mais complicações, maior risco de quedas, perda de independência e pior prognóstico em diversas doenças, incluindo o câncer. Ou seja, não é só para viver mais, é viver com autonomia. Agora vamos dar nome a esse problema: sarcopenia. Sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular e de força. Ela acontece naturalmente com o envelhecimento, mas pode ser acelerada por sedentarismo, inflamação crônica, má alimentação e doenças crônicas, além de tratamentos como a quimioterapia. E preste atenção: sarcopenia não é o mesmo que fraqueza. Ela está associada a maior risco de quedas e fraturas, pior recuperação após cirurgias, comprometimento do sistema imune e alterações metabólicas importantes, além de aumento de mortalidade. Em outras palavras, músculo é um órgão metabólico ativo e ele influencia muito mais do que movimento. Agora vamos falar sobre o impacto no paciente oncológico. Durante o tratamento do câncer, especialmente com quimioterapia, radioterapia ou grandes cirurgias, a perda de massa muscular pode acontecer de forma acelerada. E os dados mostram que a sarcopenia está associada a maior toxicidade da quimioterapia, mais complicações pós-operatórias, maior tempo de internação, menor tolerância ao tratamento, pior qualidade de vida. Em diversos estudos, pior prognóstico também. Ou seja, cuidar do músculo não é opcional, é parte do tratamento. E o que isso tem a ver com a prevenção? Tudo. Manter uma boa massa muscular e força está relacionada a melhor sensibilidade à insulina, menor índice de inflamação crônica, melhor função imunológica, maior gasto energético basal, auxiliando no controle do peso, que é fundamental na prevenção do câncer, e maior capacidade de sustentar hábitos saudáveis. E quando você junta tudo isso, você cria um ambiente interno menos favorável ao desenvolvimento de doenças crônicas como câncer. Não é que o músculo proteja 100%, mas ele aumenta sua reserva funcional. E isso é fundamental quando se fala em saúde. Agora entra uma pergunta prática: onde entra a proteína nisso tudo? Para construir e manter músculo, o corpo precisa de duas coisas: estímulo e matéria-prima. O estímulo vem do movimento, principalmente exercícios de força. E matéria-prima vem da proteína. E com o passar dos anos, o corpo desenvolve o que chamamos de resistência anabólica, ou seja, fica mais difícil construir músculo com os mesmos estímulos. Por isso, muitas vezes é necessário ajustar a ingestão de proteína, distribuir melhor ao longo do dia e garantir qualidade nas fontes dessas proteínas. Em pacientes com câncer, isso ainda é mais crítico, porque existe maior inflamação, maior catabolismo, maior risco de perda de massa magra e muitas vezes menos tempo para intervir. Por isso, o trabalho conjunto entre medicina, nutrição e exercício é fundamental. Mas não é qualquer atividade física, é movimento com intenção, incluindo treino de força adaptado para cada pessoa. E não é qualquer alimentação.
É uma nutrição que sustenta músculo, reduz inflamação e melhora o metabolismo. No contexto de prevenção, quando você integra isso com genética, histórico familiar e comportamento, a pergunta deixa de ser: será que eu vou ter uma doença? E passa a ser: o que eu posso fazer hoje para reduzir meu risco? Então vamos ao que você pode começar hoje. Inclua exercício de força 2 a 3 vezes por semana. Avalie sua ingestão de proteína com um profissional que calcule sua necessidade nutricional. E se você está em tratamento oncológico, pergunte sobre avaliação de sarcopenia e suporte nutricional. Isso faz parte do cuidado, não é um detalhe. Para a gente concluir, músculo não é só estética, ele também representa saúde, proteção e reserva. Mais força é sinônimo de mais autonomia e menor risco de doenças. Mas se por acaso a doença aparecer, mais força significa melhor resposta a tratamentos e menor risco de desfechos graves. O futuro da prevenção passa por isso: entender o corpo de forma integrada. Genética, estilo de vida, músculo, nutrição e mente. Se você quer um plano personalizado de prevenção integrando tudo isso, você pode agendar uma avaliação. O link está aqui na descrição. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Livre do Câncer. Aqui a gente fala de ciência, mas principalmente de como transformar isso em vida real. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.